quanto à comunicação, era também fraca. Os sons que ele já fazia, que era dar tchau, mamã, papá, eu já tinha deixado de fazer. Então, isso, eu fiquei apavorada, né? E agora, será que ele vai voltar? Como se... É uma coisa assim que chega a dar aquela dúvida na gente. Como que antes ele fazia, agora simplesmente, pá, deixou de fazer, assim como um passo de mágica, né? Olá, pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um episódio, né, da entrevista com as alunas. Como vocês sabem, né, que estão acompanhando aqui ao longo dos dias, neste quadro eu vou conversar um pouco, né, bater um papo com uma das minhas alunas, para elas falarem como elas conseguiram ajudar o filho ou a filha autista a se comunicar. Hoje eu estou com a Adri, né, Adriana Carvalho, a mãe do Vicente. Seja muito bem-vinda, Adri. Muito obrigada por ter aceitado. Oi, boa noite, tudo bem? Estou muito satisfeita de estar aqui hoje. Ah, pronto. Não, porque tem uma travadinha. Eu acho que é porque é sexta-feira à noite, porque a entrevista que eu fiz na sexta também com Maria Luísa travou. Não foi, Wesley, lembra? Que no início tem uma travadinha, mas depois voltou. Como é? Ela tá aqui, tá aqui. Ah. Ela deve ter falado só boa noite, né? Ah, pronto. Então, é porque tinha travado para mim. Fiquei muito feliz também por você ter aceitado. A gente já tinha feito uma live juntas há muito tempo atrás, acho que em 2019, por aí. E aí a gente vai poder conversar novamente hoje. Tá bom? Então, Dri, se você puder me contar um pouco como foi que você descobriu o diagnóstico de autismo do Vicente. Então, eu descobri, foi assim, na verdade que eu descobri não, né, que foi como todo mundo diz, que foi acendendo aquela luzinha, né, de alerta, acho que tem alguma coisa errada aí. Foi quando eu percebi que ele estava meio estacionando naquilo de tudo que ele fazia, no desenvolvimento dele, né, de uma criança típica. Como eu sou professora, então eu já tinha contato com outras crianças, embora o Vicente seja filho único, né? Então eu conhecia bem o desenvolvimento, né, esperado para a idade dele. E quando ele completou 2 aninhos, foi parando, sabe, tudo que ele já fazia, que era mandar beijinho, dar tchau, os balbucios, né, que ele fez, todos eles. E ele não teve problema, assim, motor, né, ele andou dentro do esperado, ele engatinhou direitinho, foi só a fala mesmo que foi parando, e eu percebia que ele meio que entrava naquela surdez seletiva, sabe, de só ouvir o que interessava para ele. Aí todo mundo ficava, Vicente, Vicente, falava alto às vezes, né, para ver se ele olhava e ele nem tinha. Até pensar que ele deve ter algum probleminha de audição, não é possível. Mas eu sabia que não era, né, porque eu já tinha notado que essa surdez era seletiva mesmo. Então, isso me chamou bastante atenção. Aí eu pensei, primeira ideia que eu tive foi, eu preciso encaminhar esse garoto para a escola, né, porque ele só fica com adulto. Por mais que eu brincasse com ele, que eu sempre brinquei muito com ele, fazia bastante incentivo, desde neném, né? Eu sentia que era falta de outras crianças. Aí levei para a escolinha. Com 2 aninhos, ele foi matriculado. Aí, assim, na primeira reunião de pais e mestres, a professora já falou para mim, olha, mãe, vamos encaminhar o Vicente para o neuro, porque aqui ele procura brincar mais sozinho, ele não está interagindo com os coleguinhas, então seria interessante se ele fosse passar pelo neuro. E assim eu fiz. Levei ele no primeiro neuro, né? Aí eu não fiquei nada satisfeito com a avaliação dele, ele nem examinou ele, assim, não teve uma conversa adequada, foi muito mais ou menos mesmo. Aí não fiquei contente, falei, eu vou levar em outro. E fui em outra, e nessa médica, que foi uma doutora neuropediatra, ela já falou assim, nos 15 primeiros minutos de consulta, ela já falou, ele é autista. Aí, eu conversando com um primo meu, que entende bastante do assunto de autismo, falei, nossa, Alan, ela foi muito
foi muito direta, enquanto um foi muito evasivo, ela foi muito direta e eu estou insegura. O que eu faço? Procura outro. Aí ele me deu uma dica importante que é válida eu falar aqui para que as outras mães que ainda não têm diagnóstico, quando for ao médico, não façam o que eu fiz. Que eu já cheguei lá com o livro da vida dele aberto. Eu não deixei a médica olhar com os olhos dela. Eu já cheguei e falei, olha, ele está andando na ponta do pé, ele não está mais falando, ele não está mais balbuciando. Tipo, eu já tinha o laudo dele na minha cabeça, sabe? Entendi, e eu cheguei lá e falei para ela. E o que ela fez? Ela só comprovou o que eu já tinha dito, né? Ela falou, mãe, se você que fica com seu filho o tempo inteiro já está me dizendo tudo isso, então ele é mesmo autista. Pronto, me deu o laudo. Mas aí, nisso, aí meu primo disse, Dri, agora você vai no outro neuro, mas você não fala nada. Você fala que foi um encaminhamento da escolinha, que é porque ele brinca sozinho, e é o que a professora disse. Aí eu já fui mais preparada, né? Já cheguei lá e já não falei tanto, porque eu tive que a minha visão, né, da situação. Deixei ela avaliar. Aí ela com muita cautela, uma consulta maravilhosa, que ela é fantástica, ela cuida dele até hoje. Aí, aos poucos, ela foi me falando e foi comprovando que era mesmo o que eu já sentia desde o início. Então, não foi nada assim, nossa, que surpresa. Para mim, né? Eu, mãe. Agora, a família, os amigos, ainda tem gente que ainda duvida, né? Que não conhece muito o assunto, ainda pode duvidar, né? Que eles acham assim, mas ele é tão esperto, não é possível. Tem aquela questão da pessoa não saber, né? E acabar fazendo uns comentários assim, não desejados, né? Mas foi assim, não foi nada de surpresa para mim, porque no meu coração eu sempre soube, sabe? Sim. Então, assim, quando você recebeu o diagnóstico, né, você disse que no seu coração você sempre soube. Você lembra exatamente o que você sentiu na hora? Assim, qual foi o sentimento? Não, é aquela história, a gente sabe, mas a gente sempre vai buscar o oposto, né? Você não quer aceitar aquilo, né? Então, foi um baque, não deixou de ser. Mas foi assim, foi bom para mim, de certa forma, porque eu já tinha, primeiro que provou que eu não era maluca, né? Porque eu já estava achando que eu estava ficando doidinha, né? Porque todo mundo dizia o contrário. Falou, não, você é muito afobada, mãe, você é muito protetora, calma. E todo mundo me pedindo calma, e quanto mais eles me pediam calma, mais eu ficava agoniada, né? Porque a gente não pode perder tempo, né? Então, todo tempo é precioso demais para se perder, né? Então, eu fiquei angustiada nessa questão. Mas, no momento, foi assim, bom, agora eu sei a verdade, então agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. Foi a primeira questão que veio na minha mente, foi essa, eu vou correr atrás do prejuízo. Né, de já sair buscando tudo o que ele tinha para fazer, aí a médica já encaminhou, ele já fazia fono, porque eu já tinha levado, antes mesmo de eu suspeitar, justamente por conta dessa estacionada que ele deu, né, no desenvolvimento, eu sempre falava assim, não é legal isso, mesmo que não seja nada, não seja autismo, pelo menos ele já está encaminhado. Então, ele já fazia fono. Aí eu acrescentei a natação, acrescentei a TO, né, que a TO também foi de suma importância para ele. Ele até sabia brincar de forma, mas ainda faltava muito para ele aprender a brincar, né, que ele brincava de forma não funcional, né. Então, aí acrescentei a TO, ele continuou na escola, e foi só assim, um divisor mesmo. Agora a gente já saiu de lá mais encaminhado, né? Sim. E você falou assim sobre a perda de habilidades, né, que ele foi perdendo. Como era a comunicação do Vicente antes, né? A comunicação dele era pouco, né?
Então, quando eu percebi que ele já não me olhava mais com frequência, quando ele olhava, era sempre um pouco, né, o contato visual foi diminuindo demais, e isso me maltratava, né, porque eu buscava brincar com ele e ele não respondia, né. Quanto à comunicação, era também fraca. Os sons que ele já fazia, que era dar tchau, mamã, papá, eu já tinha deixado de fazer. Então, isso, eu fiquei apavorada, né? E agora, será que ele vai voltar? Como se, é uma coisa assim que chega a dar aquela dúvida na gente. Como que antes ele fazia, agora simplesmente, pá, deixou de fazer, assim como um passo de mágica, né? E isso é muito angustiante pra gente, né? E aquela prova, porque eu tenho vídeos dele super interagindo, mas foi antes dos 2 anos de idade. No caso dele, Dri, passou pela poda, né? Passou pela poda neural aí, nesse período. E aí ele foi perdendo essas habilidades que ele já tinha adquirido, né? Sim. E aí você deve, com certeza não, deve não, você ficou muito angustiada, né? Fiquei bastante angustiada. Mas, assim, uma coisa que eu me orgulho bastante é de, mesmo com angústia, eu nunca deixei de buscar o melhor para ele, sabe? Aí ele não estava, mas ele vai fazer. Eu, sei lá o que eu tenho que fazer, mas eu vou fazer algo para que ele mude, né? Que ele retome isso que ele já era capaz de fazer. Tanto é que, com jeitinho, depois de encaminhada, a gente já vai procurar. Quando você tem uma direção para ir, você já vai mais no foco, né? Você já sabe onde ir. Então, eu já comecei a buscar. Ah, ele deixou de falar, então deixa eu trabalhar essa área. Aí eu focava nisso. E assim eu fui fazendo e faço até hoje. Está com deficiência nisso, então eu vou focar nisso. Sim. As prioridades, né? Você foi elencando as prioridades, né? Isso a partir mesmo. das dificuldades dele, né? Isso. E como é que está, assim? Como está a comunicação dele hoje? Ele tem melhorado a cada dia. Cada dia. Você conhece um pouquinho dele, que a gente já tem contato há bastante tempo, né? E eu sempre divido as vitórias dele com o grupo e com você. É notório o desenvolvimento dele, assim, de antes. E é legal a gente avaliar, porque eu tenho no meu celular todos os registros, né, das vitórias dele, e a gente vê como que, aos pouquinhos, a gente vai construindo, né. Hoje ele já está conseguindo elaborar frases curtas, mas ele já consegue. E aí eu vejo o vídeo dele fazendo que ele falava, finalzinho da palavra, depois a palavra, e agora pequenas frases. Então, isso é ótimo da gente perceber, né? Hoje ele falou para mim, eu quero o olhinho e a boca. Aí ele trouxe um trenzinho e a caneta, porque ele é super eficiente, ele já vem com tudo na mão, né? Aí ele falou para mim, eu falando para ele, o que você quer? Mamãe não sabe. Se você não me pedir, eu não vou saber fazer. Aí ele pega a caneta e mostra assim. Aí eu fico, não, mas eu ainda não sei. Mas o quê? Aí ele falou, o olhinho e a boca. Eu falei, tá, o olhinho e a boca. Então tá, aí a gente vai e faz. E antes, quando eu comecei, ele tinha muito interesse nos carrinhos, né? Como vocês podem ver, aqui é o quarto dele, eu tenho um monte de carrinho, animais, aí tem tudo. Os carrinhos dele, no início, ele só brincava com carrinho, só brincava com carrinho. E eu falava, eu preciso trabalhar outras coisas além do carro, né? Aí eu comecei a passar, coloquei as letras no carro. Todos os carrinhos dele tinham o alfabeto. Aí, quando eu falava para ele, eu quero o carrinho azul, que é a letra, aí ele falava a letra. Então, foi um trabalho de formiguinha, né? Ele começou com as letrinhas, depois a palavrinha, o finalzinho das palavras, às vezes, e depois as palavras e agora as frases. E é assim que eu trabalho com ele.
Algumas pessoas estão perguntando aqui como você fez, né, para auxiliá-lo, né, para ajudá-lo a se comunicar. Você falou da parte do carrinho, né, dos interesses dele, que você se guiou por isso. Mais alguma coisa assim que você fez para Quando auxiliá-lo? quando ele tinha deficiência em saber brincar, por exemplo, ele não era muito de ficar rodando a rodinha, igual muitas pessoas pensam, né? Fala em autista, já pensa assim, é aquela criança que fica girando a rodinha. Ele não fazia isso, mas ele tinha um costume de passar o carrinho aqui no corpinho dele, sabe? Eu não sei, ele olhava de um jeito, de outro, aí até o homem explicou uma coisa assim bacana, que eu não tinha conseguido entender isso sozinho, que quando eles ficam olhando, eles precisam compreender o significado daquilo primeiro, para depois eles passarem a usar da forma correta, né? Então, ele olhava a rodinha, ele ficava vendo aquilo, como que funcionava, ele passava, olhava assim, olhava de um outro ângulo. Aí eu lembro que a primeira coisa que eu fiz para ele foi na minha geladeira. A minha geladeira já foi várias coisas. Ela começou sendo uma pista. Aí eu desenhei com a caneta, olha a arte. Desenhei uma pistinha de caneta na geladeira, porque como ele ficava sempre atrás de mim, e ele fica até hoje, quem conhece ele sabe. Aí eu falava, enquanto eu estava na cozinha, eu pegava um carrinho, eu peguei um botãozinho, na verdade, em forma de carrinho, coloquei uma linha, e aí o carrinho grudava na geladeira. E aí eu falava para ele que o carrinho passava pela pista, aí eu desenhei um postinho. O que o carro faz? Ele tem que passar para abastecer. Aí eu levava o carro em outro lugar. Aqui tem uma escolinha, aqui tem uma casa. E ali ele ficava comigo e brincando. E eu ali junto com ele. Aí eu sempre fiz isso. Primeiro foram os carros, aí depois ele queria as letras. Aí partimos para colocar letra nos carros. Fazia isso, todo esse trabalho de novo. Então, eu faço isso, eu procuro o interesse dele, aí daí eu vejo, eu observo primeiro o que ele gosta de fazer, ou como ele está brincando, aí eu vou e acrescento o que eu preciso dele. Né? E aí Igual vai ele ampliando. precisava aprender a brincar, ele aprendeu. Primeiro lá na geladeira, aí depois a gente já fez uma pista no chão, aí dali a gente já partiu para outras coisas, para as garagens, que eu fazia muito garaginha para ele. Aí a garagem tinha número, aí ele tinha 200 mil carrinhos, aí as letras eram poucas, aí eu já acrescentei os números dos carros, aí ele também já foi fazendo associação de número, cada carrinho tinha o seu número e a sua garagem, ou a sua letra. Isso também ele adorava brincar. E foi assim que a gente foi fazendo. Você foi ampliando os interesses dele, né, Dri? Isso é legal. Pego uma coisinha e faço. Igual eu tenho um alfabeto aqui na minha frente, ele adora as letrinhas também. Aí teve uma época que ele estava com mania de perninha, bracinho e olhinho. De um desenho que ele assiste, que todas as letras têm bracinho. Aí ele vinha atrás de mim, essa aqui é uma delas. Não sei se dá para ver. Dá para ver? Sim, tô vendo os Tem um bracinhos. olhinho. Então, tem olhinho e perninha. Aí a gente faz o olhinho e perninha para ele, porque aí os coleguinhas dão a mão, aí já dá para formar sílaba, daí dá para fazer um monte de coisa. E Dri, você lembra, assim, qual foi o primeiro resultado que você teve quando você começou a aplicar as estratégias do PAP? Do PAP foi assim, primeiro eu aprendi, acho que uma coisa que marcou bastante, é que eu não ia ser capaz de fazer tudo para ele, e estava tudo bem também, eu não sou mesmo, não sou o suficiente para ele, porque no início eu tinha muito essa culpa, porque eu achava que eu tinha a obrigação de fazer tudo certo e eu tinha que ser tudo para ele. E no curso, assim, no comecinho, eu já aprendi que não era nada disso, né? Que eu não sou obrigada a saber tudo e tá tudo bem, né?
que eu não sei, a gente pede ajuda, a gente faz outras coisas, busca mais coisas. E quanto à primeira evolução do curso que eu apliquei nele, foi aprender a conversar com ele. Eu sou muito afobada de natureza. Então, eu falava muita coisa ao mesmo tempo. E ele não compreendia. Então, eu aprendi a respirar, eu respirar para falar. Né? Quando atender os comandos, ele não me obedecia. E eu sabia que ele entendia, porque ele tem uma exprção boa. Ele olhava para mim, tipo, eu sei o que você quer, mas eu não vou fazer. Isso me irritava, me angustiava. Aí eu aprendi que a gente, muitas vezes, precisa dar o suporte físico. Porque, por exemplo, eu falava, filho, apaga a luz. Antes eu falava, Vicente, apaga a luz para a mamãe. Muita coisa. Apaga a luz. Aí ele já olhava. Apaga a luz. Aí, das primeiras vezes, ele não apagava. Aí eu aprendi que tem esse reforço físico, né, que é você pegar na mãozinha dele, ir lá junto com ele e fazer o movimento. Aí eu comecei a fazer isso. E foi isso foi ótimo. Aí ele começou a obedecer os comandos, né? Hoje eu peço para ele, Vicente, pega a vassoura. Aí ele vai lá e traz. Outro dia eu achei legal que eu falei para ele, Vi, pega a minha garrafinha na geladeira. Aí eu percebi que eu fiquei escutando ele, né, da sala. Ele foi à geladeira, abriu a geladeira, mas ainda faltou, né? O que era mesmo que eu vim buscar? Aí ele me levou um vidrinho qualquer. Eu falei, não, filho, eu quero água. Pega água. Aí ele voltou e trouxe uma garrafinha com água. Aí eu falei, ótimo, é isso mesmo que eu quero. Aí hoje ele me ajuda muito, porque tudo eu peço para ele. Pega a pá, pega o rodo. Aí vou pedindo as coisas aí, fui treinando com todo mundo aqui de casa. Falei, olha, todo mundo pede as coisas para ele, viu, que é para ajudar. Aí agora eu treino ele, eu falo, vai lá na casa da sua avó buscar alguma coisa. Aí ele entra lá, fica meio procurando, meio desavisado, mas aí eu aviso antes, sabe? Falo, olha, vou mandar o Vicente aí, viu? Para pegar qualquer coisa. Aí você dá uma ajuda para ele. Aí ele vem todo satisfeito, né? Que ele consegue cumprir, né? Com o pedido. Então, acho que um diferencial muito grande foi esse para mim, que eu fiquei muito satisfeita em aprender, que é essa do suporte físico, de falar mais claramente, com poucas palavras, que ajuda ele a nos entender, né? E eu era muito cheia de nhenhenhen, filhinho, no diminutivo, né? Aquelas coisas que só prejudica, né? Aí eu parei com isso. Ou eu quase parei. Sim. Mas assim, é como você falou, né? Quase parou, porque até mesmo eu estou fazendo a live, aí eu vou falar, por exemplo, para a criança entregar na mão, aqui, coloca na mão, aí eu falo mãozinha, opa, pera. Aí eu me corrijo, não, mãozinha não, porque diminutivo fica mais difícil, então eu falo, fala a mão. Então, mesmo sendo terapeuta, às vezes sai um diminutivo, né, sem querer. Então, como você também é professora de criança, né, trabalha com criança muitas vezes, aí você precisa realmente conversar e acaba que sai o diminutivo, né? Acho que eu não sei explicar uma tendência, né, das pessoas falarem diminutivo. Porque o diminutivo nos remete a carinhoso, né? É uma forma mais carinhosa, né, de falar. Então, acho que por conta disso também, né? A neuropediatra dele me deu um puxão de orelha da última vez que eu fui, por conta disso. Ela falou que eu preciso ser mais firme com ele, porque ele necessita de firmeza, porque ele é malandro, porque ele só. Então, ele precisa de firmeza. Às vezes eu faço assim para ele, fecho a cara para ele, aí ele vem, beija, abraça. Ele é danadinho nessa questão, sabe? De querer ludibriar a gente. Sim. Rodri, você lembra, assim, mais ou menos, assim, quando você falou principalmente essa parte dos comandos, quando você pediu apagar a luz, foi o exemplo que você trouxe.
esse momento em específico, ou outro. Vocês necessariamente, se foi a primeira coisa que ele te atendeu. Você lembra como você se sentiu quando ele te compreendeu e fez o que você Eu fiquei pediu? muito satisfeita, né? Muito feliz. E ele também, né? Porque as crianças, os nossos filhos são os reflexos nossos, né? Então, se ele me vê feliz, ele também fica feliz. Aí hoje, quando ele consegue algo ou faz alguma coisa, eu sempre vibro muito. Aí, às vezes esqueço ou qualquer coisa, aí ele olha para mim, parabéns, parabéns. Então, foi isso que aconteceu. Eu dei muito beijo, muito parabéns. Então, isso ficou marcado para ele, né? Então, eu fiquei muito feliz e ele também. Porque ele se sente bem, né? Importante quando ele vê que ele consegue satisfazer a gente, né? Porque, às vezes, ele olha para a gente com um olharzinho, tipo, eu não estou conseguindo, me ajuda. E aí, de repente, ele consegue, é uma vitória para nós dois, né? Sim, com certeza. A gente comemora muito junto. Isso é importante. Comemorar as pequenas grandes conquistas, né? Como eu costumo Sim. falar. É importante. Eu lembro a primeira frase que ele falou, assim, já quase montando, né, uma frase mesmo. Eu lembro que eu estava no quintal e ele queria sair, porque ele gosta muito de passear, sabe? Andar de carro, então, é o amor dele. Ele adora. Ele não importa onde você vai, o importante é estar dentro do carro. Aí ele foi e deu uma voltinha de carro. Aí ele subiu na escada para entrar dentro de carro, ele parou, virou para trás e falou assim, eu quero passear mais. Olha! Aí eu olhei para ele assim, a gente olhou um para o outro, falou, o quê? Passear? Eu falei, pô, depois dessa, a gente vai passear mais, Para voltar. Aí voltei no carro e andamos mais um pouco com ele. Ele ficou, assim, todo satisfeito. Eu sempre falo para ele, assim, quando ele fala alguma coisa, a gente compreende, tem aquela troca, porque ainda é um trabalho, né? A gente não venceu a guerra, né? A gente está vencendo batalhas. Então, eu falo para ele, viu, Vicente, olha que beleza, você falou, a mãe atendeu. É assim que funciona a fala. Se você pedir dentro né, dentro do possível, você tem. Aí eu procuro falar isso para ele, porque ele compreende, né? Quando eu digo para ele, se você me pedir, se você me falar com palavrinhas, aí eu falo para ele, fala para a mamãe. Aí ele faz assim com a mãozinha. Eu falo isso, fala com a boquinha, isso, que aí eu faço. Às vezes eu torturo ele um pouquinho, né? Igual hoje, eu já sabia que ele queria olhinho e boca, né? Porque eu olho nele, ele olha para mim, eu já sei o que ele quer. Parece uma coisa, a gente tem uma sintonia gigante. Outra coisa que eu aprendi, importante também, é não facilitar para ele, né? Entregar de mão beijada, porque todo mundo falava, ele não fala porque você entrega tudo para ele. Eu falava, mas tem algo a mais, mas aí muita gente dizia, é porque você fica fazendo vontade dele, né? Porque muitas mamães já devem ter ouvido isso, né? Mas aí eu faço isso agora, aí eu aprendi, né? Que não preciso facilitar tanto, que eu posso ajudar ele dessa forma, que isso que eu estou fazendo é auxílio e não é prejudicial para ele, né? Quando ele começou a pedir palavras já, água, suco, chocolate, as coisas que ele gosta, né? Que tinha na geladeira, eu fiz uma lista, depois eu apaguei a pista, por isso que eu disse que a minha geladeira já foi várias coisas. Eu apaguei a pista, carrinho, alfabeto, já tinha parado, aí eu escrevi palavras. Eu tenho vídeos dele. Aí ele queria comida. Chega na hora do jantar, ele fala janta, mas ele costuma dizer comida. Aí ele fala para mim, comida. Aí eu falava, vamos lá na geladeira ver o que você quer. Aí na geladeira tinha uma lista de tudo que tinha dentro da geladeira e às vezes fora mesmo. Isso com as coisas de comer, né? Aí eu falava, o que você quer? Aí ele ia com o dedinho, ele lia a palavrinha, porque ele aprendeu a ler, né? Também. E eu acredito que foi nesse processo, né? De letras, números e sílabas que acabou dando
formando a alfabetização dele, né? Aí eu falava para ele, o que você quer da geladeira? Aí ele ia lá e tinha que ler a palavrinha para mim. Às vezes ele falava, ele ficava só me puxando, né? O que eles fazem muito, usar a gente de instrumento, né? Aí ele ia me puxava para abrir a geladeira. Eu falei, não, a mãe não sabe o que você quer. Você vai ter que me falar. Se você não falar, eu não vou saber. Aí ele ia na geladeira, às vezes ele só apontava. Quando eu percebi que ele já estava irritado, às vezes ele já tinha passado da hora dele comer, né? Então eu falava, não, tudo bem, é comida, então eu vou te dar. Aí eu ia, arrumava o comidinho dele, ou às vezes suco, ou que ele mostrasse, né? Mas se eu percebia que ele não estava irritado, que dava para forçar mais um pouquinho, aí eu tentava. Eu sempre falava, mãe, o que é? Aí, com gosto, ele falava, quero comida, eu quero Danone. Aí antes era só a palavra, e depois eu acrescentei o eu quero. Aí ele já tinha que falar tudo. E depois disso eu transformei essas palavras em palavras soltas e ele tinha que formar a frase. Aí eu separei, fiz eu teria que mostrar, né, para ficar claro para as pessoas, mas eu fiz um espaço onde ele tinha que pegar a palavrinha e montar, tudo com imã, e tudo eu fiz. Não imprimi nada não, foi escrito à mão mesmo. Escrevi na cartolina, plastifiquei, coloquei o iminho atrás, e aí ele montava a frasezinha. Eu estou com fome, quero jantar. Aí ele ia ali e formava. Aí agora ele deixou, não precisa mais desse reforço físico. Agora, se eu perguntar, ele já fala, né? Então, sim, é o tal do processo, né? Primeiro foi um passinho, depois o outro, e agora eu já não preciso mais. Então, eu descarto o reforço e passo para a próxima fase do jogo. Sim. É mais ou menos isso. Mas assim, eu entendi o que você quis falar. Você falou assim, de forçar. Na verdade, eu acredito que você não forçou, porque você sabia o limite dele, né? Você não... Seu objetivo não era irritá-lo, frustrá-lo, ou frustrá-lo, quase não sei. Enfim. Você queria, assim, deixar um pouco mais para ver se ele se comunicava de alguma forma, seja apontando, falando, de algum jeito. Porque no início, como você falou assim, você acabou que facilitava muito a vida do Vicente, né? Uhum. E aí, quando você começou porque você não sabia também, né? Então, não se culpe por isso, né? Você não sabia, você aprendeu depois estudando. Aí, quando você aprendeu que você começou a aplicar, você começou a perceber que, mesmo você se comunicando pelo olhar, né? Que eu costumo dizer que a mãe é a intérprete, né, oficial da criança, né? Então, mesmo você conseguindo pelo olhar já saber o que ele quer, mas você ia lá, e o que você quer? Mamãe não está entendendo, mostre para a mamãe. Então, você ia, como você falou, você ia instigando. Eu não vejo que era forçar, era mais instigar mesmo. Aí ele dava um jeito ali de se comunicar de alguma forma, e você validava a tentativa de comunicação dele. Isso é importante. Tudo isso eu aprendi com as aulas, com o curso, com seus vídeos, porque cada detalhe que eu via que dava para aproveitar para ele era o que eu fazia. E foi assim que foi construindo, né, essa questão. Eu tenho um exemplo bacana que isso ele faz muito comigo, mas com as outras pessoas ele também já está assim, o que é maravilhoso, né? E agora eu falo para ele, como ele estava na onda dos olhinhos, aí eu falei, a mamãe vai comprar o olhinho para você, porque ele queria o olhinho que mexe, porque ele ainda é exigente, né? Porque não é qualquer coisa. E ele acha que eu sou a MacGyver, né? Que eu tenho que criar tudo. Aí eu fui à loja com ele e fui falando para ele. Você vai chegar lá e vai falar para ela o que você precisa. O que você vai comprar. Aí eu ia, né, conversando, batendo papo. Isso é importante também. Não é porque ele não responde para mim que eu vou deixar de falar, né? Então eu sempre converso, como se ele estivesse me respondendo. Eu faço caminhada com ele na rua, por aí tudo, e a gente bate altos papos, né? Eu vou falando com ele e eu falo, olha, não sei o quê, olha, não sei o quê. E no caminho da loja eu fui falando, porque, filho, você chega lá, você fala para ela, olha, quero o olhinho, é o olhinho que você vai comprar.
Aí eu cheguei lá, e a moça veio que olhou para mim, e eu falei assim, o Vicente veio comprar uma coisinha. Assim. Aí ela falou, fala. Aí ele falou, o olho. O olho. Aí ela olhou e falou, o quê? Meu olho? Eu falei assim, não, ele quer comprar o olhinho. Aí ele falou, o olhinho. Aí ela deu os olhinhos para ele. Ela falou, ai, meu Deus, coisa linda. Aqui, não precisa pagar, não pode levar. Aí trouxemos o olhinho, colocamos o olho e tudo. Aí outro dia ele pegou a minha cunhada e subiu, porque eu moro numa casa de cima, minha sogra embaixo. Aí ele lá, durante um momento lá, ele queria, o olhinho do trenzinho dele tinha caído. E ele não aceita, ele é muito perfeitinho. Aí tinha um com o olhinho e o outro não. E ele já sabia onde que estava. Aí ele pegou, primeiro ele me procurou e eu falei para ele, agora a gente não pode subir lá. Depois a mamãe arruma para você. Agora não. Aí o que ele fez? Ele desistiu? Não. Ele foi pedir para outra pessoa. Porque ele já faz isso, entende? Ele fala comigo. Se eu não dou jeito, ele busca outra pessoa. Aí ele puxou ela pela mão e trouxe ela aqui. E ficou mostrando para ela, porque ele já sabia onde estava. Aí ele ficou mostrando para ela, lá em cima. E aí ela perguntava para ele, mas o que você quer, Vicente? Eu não estou entendendo. E ele falou, o óleo, o olhinho, o olhinho. Só que o jeitinho dele falar ainda é um pouquinho... não é todo mundo que compreende, não é sempre que ele acerta a pronúncia, né? Os fonemas, então, né, Dri? Os fonemas ele troca, né? Aí ele falava assim para ela, olhinho, olhinho. Aí ela falou, isso aqui é o óleo. Aí ela foi na cozinha, pegou um óleo e ele empurrava. Tipo, não ela é pegou isso. óleo de cozinha. Ela entendeu óleo. Entendi. Aí ela voltou lá e falou para mim, Adriana, não dá, eu não consegui entender. Eu não sei o que ele quer, ele tá bravo, que aí ele fica irritado, né? Porque chega um determinado momento que ele se irrita, né? Ele tá bravo, aí eu olhei e falei, filho, conta pra mim, o que você quer? O olhinho. O olhinho. Eu já tava cansado de falar e ninguém entendia. Eu falei, então tá, eu vou lá pegar. Aí eu chamei ela, falei, olha. Ele falou pra mim que queria o óleo. Eu falei, não é óleo, é olho. O olho. Aí ele ficou satisfeito, eu resolvi o problema dele, mas ele não passa aperto. Essa é a minha dificuldade com ele no momento. Ele é resolvido. Sim. O pessoal está perguntando quantos anos ele tem, o Vicente. O Vicente fez 8 anos. 8 aninhos. Tá grande o Vicente. Dri, quanto tempo, assim, mais ou menos, você conseguiu perceber esses resultados que você compartilhou, assim, que você aplicou, né, o PAP, teve esses resultados, você lembra mais ou menos quanto tempo você conseguiu ter os resultados com o Vicente? Olha, eu acho que depende um pouco, porque tem algumas coisas que a gente conseguiu mais rápido, outras coisas demoram um pouco mais, demoram um pouco mais, mas dos 2 anos para cá, eu acredito que eu sou da primeira turma, né? Quantos anos você tem? A gente já vou lançar a 11ª, você é de 2018, setembro de 2018. Então, mais de 3 anos já, né? Vai fazer 3 anos, desculpa. 2,5. 2? 2,5. 2,5. O Wesley que é o cara dos números. 2 anos e meio. Então, é nesse período aí que a gente conseguiu só vitórias. Que depois do curso foi um divisor de águas, clareou muita coisa. Então, eu gosto de colocar que foi depois do curso. Antes eu acertava e errava muito, e acertava também. Não vou desmerecer o meu trabalho, né? Sim. Nem posso, né? Mas eu acredito que o concurso foi aí por volta dos quase 3 anos, então. Essa evolução, assim, de a cada semana ele está conseguindo algo, sabe? Porque tem outros avanços na escola, o que ele consegue lá também é muito bom, né? Embora acho que a socialização ainda é falha, porque ele ainda gosta de ficar sozinho, né, dos interesses dele, mas ele não tem problema em estar com outras crianças.
Aqui em casa mesmo já vieram amiguinhos dele, ele não se incomoda de brincar com as coisas dele, desde que não pegue o que ele está brincando, o resto ele permite. E ele, quando vê foto dos amiguinhos no Facebook, outra coisa, ele olha e fala, os amigos? Os amigos? Então, ele reconhece, né, os amiguinhos dele, as outras crianças. E as crianças têm um carinho com ele, então, ele é queridinho. Eu só tenho a agradecer isso. Ele é muito fofo. Foi engraçado que, assim, a gente conversava bastante, né, na época do início. Aí, depois a gente começou a se falar menos, né, as conversas foram ficando mais esporádicas. Aí depois a gente voltou a se falar, e quando você mandou a foto, ou foi o vídeo, eu disse, meu Deus, como ele tá grande. É enorme. Ele esticou de um jeito, e agora com essa pandemia que ele fica em casa, ele engordou. Ele tá muito gordinho. Ele tá crescido também. Cresceu, né? Cresceu bastante. Ele uma vez foi no supermercado, ele fugiu de mim lá dentro do supermercado e pegou o moço que trabalha lá pela mão, porque ele queria um ovo. Foi na época da Páscoa, foi o ano passado. Aí eu olhei e falei, gente, isso que você está fazendo, meu filho, moço, desce. Ele tinha pedido colo pro moço do supermercado, o moço pegar o ovo que estava lá em cima. Aí ele falou para mim, o ovo que ele tinha pedido para mim, eu não dei, ele foi pedir para alguém. Então, esse contato com as outras pessoas, ele não tem problema nenhum, ele se vira. Seja com quem for. E ele se faz entender o que é bom para ele, né? Sim. Embora ele não use com frequência da fala, mas ele se faz entender, né? Sim. Na verdade, é o interesse dele, né? Quando ele está muito interessado em algo, tipo o olhinho, que é o que ele está muito fixado agora. Aí ele pede para você, que normalmente é você que ajuda e que faz as coisas para ele, né? Os brinquedos e tal. Aí se você não faz, ele vai perguntar ao seu marido, é o pai, né? O pai dele. Que é seu marido, é a mesma coisa. Não sei porque eu falei marido, pai, mas enfim. Ele vai pedir para outras pessoas, né? Tipo, minha mãe não fez. Aí eu achei engraçado que você me falou, né? Que seu esposo falou assim, vai pedir para sua mãe, porque ela que sabe fazer essas coisas. Tudo eu. Sua mãe que se vira aí com você. Ela que inventa essas coisas, ela que se vira. Vão emendar os trenzinhos dele. Ele vem com as coisas dele e eu tenho que dar jeito, né? Aí quando ele pede para outra pessoa, quando quebra, quando falta alguma coisa. Aí hoje ele fez com outro trenzinho, que ele fez o olhinho na boca, ele queria emendar mais naquele trem que já está gigante. Eu falei, filho, não tem condição, não cabe mais. O trem já está dando a volta na casa. Aí ele equilibra as coisas nos vagões, igual, acho que foi ontem, ele pôs aqui o adesivo. Olha lá, ó, na janela, tá vendo? Os adesivos, ele colocou os adesivos da agenda de Dri no ônibus. Aí são os passageiros. Falou para mim, passageiros, não tá errado, né? Eu falei, tudo bem, né? Então tá bom. E aí ele cria muita coisa, isso é bom, né? Sim. Porque o lúdico dele é bom. É porque, na verdade, como você falou, né? Não sei se as pessoas estão aqui desde o início. Você aproveitou o interesse dele no início, que era o carrinho, aí foi ampliando, né? Pistas, colocou animais, aí ele começou a se interessar por outras coisas, principalmente meios de transporte. Aí hoje o hiperfoco dele são os trens, né? Isso que ele fez o trem com você. Se você pudesse, assim, elencar algumas dificuldades que você teve na hora de estimular o Vicente, quais foram as principais dificuldades, Dri? Na comunicação? Sim, na comunicação. E na interação também. A interação, às vezes, eu sinto, não é tristeza, né? Mas é uma angústia de quando eu quero que ele faça algo. Bom, ontem eu peguei umas bexigas e planejei um monte de coisa e chegou lá, deu tudo errado. Ele não quis, que era jogar a bexiga no cesto. Ele não gostou disso. Não deu jogo. Aí eu já fico aqui pensando, mas, meu Deus, como que eu vou fazer com ele que jogue? Porque ele não sabe ainda jogar. Eu falo para ele, joga, aí ele vem e põe bem de pertinho. Ele faz um movimento, né? Ele não joga.
Então, essa situação eu ainda não sei lidar com angústia. Outra coisa que me maltrata bastante não sei se é a estereotipia, mas é uns sons que ele anda fazendo. Que eu acho que teve um dia que eu fiquei muito triste, que eu até fui lá no grupo desabafar. Eu lembro. Que ele estava com mania de fazer o... E depois eu descobri que a culpada era eu mesma. Né? Então, Ok. porque o RAM foi eu que fiz, né? E quando eu Ah, chamava a atenção dele, aí que tá. Foi uma falha minha. você fazia tipo assim, né? Brigando com ele, né? Isso, de falar assim, não pode. Pronto. Ah, Agora ele faz isso. Ele faz para mim, você quer saber? Igual hoje ele falou para mim. O olhinho, a boquinha, o olho e a boca, eu já sabia o que ele queria, mas eu fiquei perturbando e ele fez assim, tipo, ele estava bravo comigo. Ele sabe o significado do RAM, que ele faz nos momentos corretos, e que não é tão ruim assim, né? Não está fora do contexto. Mas ele está com esse som. Tem um vídeo dele que eu fiz hoje que eu até deletei, porque aí me fez sofrer, porque toda hora tá do nada. Então, eu não estou sabendo lidar com isso ainda. sim, Isso é uma sim. dificuldade que ainda tem que trabalhar com ele, principalmente comigo, né? Porque depois que eu aprender, eu vou saber conduzir, né? Sim, sim, Mas essa é uma coisa que me perturba. sim. E as dificuldades na hora de implementar as estratégias do PAP. Você lembra quais foram as principais dificuldades e como você conseguiu superá-las, Dri? A dificuldade na hora de colocar em prática, eu não sei dizer para você se eu tive, acredito que falta de tempo, que não é o meu caso agora, porque agora eu estou em casa, né, então estou com tempo, mas quando eu comecei eu não tinha tempo, então isso me maltratava, porque eu tinha que ter um horário para ele, mas eu não conseguia. Então, eu aprendi a casa, eu deixava de lado, eu fui fazendo as prioridades, né? Aprendi isso. A prioridade é eu ficar com ele, então deixa o resto para lá. Mas isso me incomodava, foi uma dificuldade de eu saber o horário que eu ia fazer isso, porque se eu fosse colocar uma atividade muito que exigisse muito dele, ele já tinha passado o dia inteiro na escola, e de manhã eu trabalhava o dia todo, então à noite ele não estava querendo muito eu como terapeuta dele, ou sei lá o que, uma extensão da terapia, ele queria a mãe, né? Então, eu deixava de fazer uma atividade, por exemplo, para poder brincar do jeito dele. Então, essa eu acho que eu acredito que foi a minha maior dificuldade, foi a falta de tempo para poder fazer as coisas com ele. E ele demanda de uma atenção, eu falo que ele é enjoadinho, que eu brinco assim, né, que ele é muito perfeccionista, porque ele é muito exigente com as coisas dele. Até os consertos do carro dele, não pode ser qualquer coisa, que ele não fique satisfeito. O apito do trem, você lembra do vídeo? Sim. Ele queria um apito. Sim. E ele conseguiu enxergar num cortador de unha um apito. E ele ficava mostrando o cortador de unha e falava para mim, olha o apito. Eu falei, mas não é possível, gente, eu não estou vendo apito, estou vendo um cortador. E eu custei para entender. Pois, gente, depois que eu desmontei o cortador, não é que no cortador tem um apito certinho de trem. Faz o formato assim, ó, um biquinho. Ele é impressionante nessa questão. Então, eu falei assim, eu tenho que cuidar para tentar enxergar com os olhinhos dele, né? Eu olhei aquilo, eu acho que eu demorei uns 3 dias para enxergar o apito ali. Até que ele me insistiu muito, ficou o tempo todo pedindo, porque ele não desiste das coisas dele, ele não desiste. Aí ele enxerguei o apito. Só que esse apito eu já desmontei uns 3 apontadores, uns 3 cortadores de unha. E some, né? Que ele anda com um trenzinho para todo lado. Aí outro dia eu resolvi fazer um apito. Eu olhei na internet, eu vi o desenho, ficou lá muito parecido, mas passou no teste de qualidade dele. Teste de Ele metro. aceitou. Aceitou.
Ele é Aí, exigente. aí ontem ele queria outro apito. Aí eu fui e falei, filho, eu não tenho EVA aqui. Ele foi e pegou um pedacinho de EVA azul. Só que era muito pequenininho, não dava. Aí eu peguei um EVA maior vermelho e falei aqui, ó, vou fazer com esse. Não quis. Ele não aceitou, porque o apito é azul. Porque o trem é azul, então o apito tem que ser azul. Ele tem disso. Então, o tempo que eu gasto com ele, igual eu falar, você fazer uma coisinha é mais rápido, mas com ele não era mais rápido, porque ele exige muito, ele é exigente, né? Igual foi um exemplo bacana, que é legal da gente falar, que foi aquele aquário que a gente fez junto, né? Da caixa, que eu comprei um carro maravilhoso, ele nem ligou para o carro, ele queria a caixa, aí ele estava, eu fui incluindo, eu tinha feito para ele de feltro uma pescaria. Acho que outro dia na live você falou disso também, né? De usar a pescaria, que era um movimento, se a criança não gosta de peixe, que usasse letras, números, né? E no caso dele, eu fiz com um imã de feltro com o fundo do mar. E ele já tinha enjoado daquilo. Ele já tinha brincado algumas vezes, mas já tinha descartado. Então, eu falei, a gente vai aproveitar tudo isso e vai colocar no seu aquário, porque ele tinha visto um aquário e ele falava aquário. Aquário, eu falei, nossa, mas eu não vou comprar um aquário, né? Ainda tem essa questão, né, do gasto financeiro, né? Porque brinquedos são caros. São bem caros, né? Nada é... Tem a loja de R$1,99, que nada lá é R$1,99, né? Há muito tempo que deixou de ser 99. Mas ia falar isso direto. Então, aí a gente vai criar. Então, essa construção do aquário ficou maravilhosa, mas levou a tarde inteira. Uma pessoa que trabalha o dia inteiro não ia dar conta, né, de fazer. Porque vai pintar a caixa, depois esperar a caixa secar, depois furar, fazer tudo aquilo. Então, leva muito tempo, né? E ele, como é exigente, ele gosta das coisas perfeitinho, mais tempo ainda. Então, essa era a nossa dificuldade, eu tenho trabalhado com ele. Agora, atualmente, eu tenho sofrido com a impaciência dele. Ele está muito impaciente, quer tudo para ontem. Ainda preciso desenvolver isso, que é o fato de saber esperar. Se aproveitar e quiser me dar uma dica, eu aceito. Eu vou só perguntar, eu vou falar assim, mas deixa eu só te perguntar uma coisa. Você falou da dificuldade, principalmente da parte da falta do tempo e da rigidez, né? Da inflexibilidade cognitiva do Vicente, né? Como foi que você superou essas duas coisas? Agora não, porque você disse que está mais em casa, mas naquela época, lá no início, que você trabalhava o dia todo, como foi que você conseguiu superar essa dificuldade da falta de tempo? Só para as outras pessoas entenderem, porque às vezes a gente trabalha também o dia todo, né? Tudo. Então, eu procurava fazer coisa mais rápida, né? Procurava atividade mais rápida e deixava as mais extensas para o final de semana, que eu estava com ele, e priorizava também o tempo, né? O tempo e as coisas, né, que eu queria fazer. Então, acho que essa foi a solução que eu tive naquele momento, que era priorizar e planejar mais o que eu precisava fazer, uma atividade, um exemplo, de que é que ele faça 3 exercícios, eu fazia um, mas bem feito, entende? Do que 3. Aí depois, com o tempo, a gente fazia, que também depende da pessoinha, né? Se ele estava disposto no dia. Aprendi também a não insistir tanto quanto ele estava irredutível. O uso do celular, por exemplo. Ele está a fim de ver o desenho. Então, a gente vai ver desenho, então. Não vamos brigar. Né? Porque acho que essa batida de frente não ajudava em nada, pelo contrário, só atrapalhava. Sim. Com relação à inflexibilidade cognitiva dele, assim, essa dificuldade mesmo do Vicente, por exemplo, você trouxe o exemplo perfeito do apito. Ele estabeleceu um padrão, né? O trem vai ser todo azul, então todos os apitos precisam ser da cor azul. E aí, quando você sugeriu EVA vermelho, ele já não aceitou, porque não era a cor do trem.
como é que você superou e está superando, né? Porque pela sua fala você ainda está superando. E ainda estou trabalhando nisso. Sim. Então, hoje, por exemplo, eu tinha o EVA azul, foi só eu procurar. Então, eu consegui resolver. Falei, bom, olha, graças a Deus agora eu achei, mas não vai ser sempre que eu acho. Então, eu tenho trabalhado nessa questão de explicar para ele. Bom, um outro exemplo prático também, que ele é muito irredutível quanto a isso. Arrebentou o chinelinho dele ontem. Ai, que sofrimento. Aí ele queria que eu colasse. Tudo ele acha que eu posso colar. Tudo ele fala para você colar. Tudo. E ele vem com a cola certinho. Ele parece que ele já é treinado. Ele sabe que cola que eu uso em quê. Aí ele veio com a cola para eu colar o chinelinho dele e veio com aquela bolinha que fica embaixo, né? Aí eu falei, nossa, filho, arrebentou, não tem jeito. Isso não resolve. Eu tenho falado isso para ele, eu não sei se eu estou no caminho certo, mas o chinelo funcionou. Que aí eu falei para ele, a mãe já comprou outro para você. Agora é o verdinho. Aí eu falei, você gosta de chinelo preto? Você precisa de chinelo? Eu falei, você não precisa, olha o verde, é muito mais lindo. Aí eu fui levando por esse lado. Aí ele ficou meio assim, mas agora está usando, entendeu? Já ficou satisfeito com a minha resposta. Eu aprendi a não ignorar o que ele sente. Acho que isso é importante, né? Porque a gente tem que se colocar no lugar dele. Para ele, isso faz muito sentido. E a gente tem que ter essa delicadeza de entender ele, né? De entendê-lo. Então, eu falei para ele, eu sei, filho, eu também gosto muito de algumas coisas minhas, quando arrebenta eu fico triste também, mas a gente precisa partir para outra. Eu falei, infelizmente, vamos jogar fora. Aí eu comecei a trabalhar isso com ele, de pegar ele e pedir para ele jogar no lixo. Porque tinha determinados carrinhos, por exemplo, que ele queria de todo jeito que eu consertasse, não dava mais. Não tinha mais solução. O carrinho já estava todo remendado, mas ele queria. Aí eu falei para ele, não, esse a gente vai jogar no lixo. Aí as primeiras vezes ele sentiu bastante resistência, sabe? Ele sofria. Eu falo para ele, não sofre, filho. Não sofre por causa disso. Aí ontem eu falei para ele, vamos jogar esse chinelo fora. Aí eu tentei mostrar para ele que o chinelo já não dava mais. Eu falei, olha aqui, ele já está liso, ele já está escorregadio. O novo é zerinho, olha que belezinha. Aí ele compreendeu. Ele jogou fora e, graças a Deus, agora está com outro chinelinho. Mas essa questão da resistência dele é bem marcante. Ele gosta das coisas tudo do jeitinho dele. E também tem muita influência pelo fato mesmo que vocês constroem muitas coisas juntos, né? Vocês constroem os brinquedos juntos. Então ele está muito acostumado a mamãe colar e consertar, remendar, né? Então, acho que aí é até excesso meu, né? De repente eu preciso rever a minha postura, né? Para ver se eu consigo atingir o melhor. Não, mas você ele acha. Você está fazendo bem, você está mostrando para ele que você sabe consertar, mas que tem coisas que não tem conserto, que precisam desfazer. Eu ensinei ele a fazer isso, jogar as coisas no lixo, que ele fica com aquilo eternamente. Tanto brinquedo, quanto agora essa do chinelinho foi a primeira vez, né? Igual quando foi a primeira vez que caiu o dentinho dele. Eu já estava sofrendo tanto, falei, ah, meu Deus, esse dente mole, eu não quero nem ver. Eu já fiquei sofrendo, né? Pois no dia que caiu o dentinho dele, eu fiz assim, flim, saiu um dentinho seu, e agora? Aí ele pegou o dente e ficou tentando botar de volta. Aí eu falei, não, filho, esse aqui vai nascer outro. Aí eu falei, você espera que você vê, daqui a uns dias vai apontar outro dentinho. Aí ele entendeu também. Mas o dia do dentinho foi bonitinho, porque ele ainda era menorzinho, né? Aí era até mais aceitável, né? A perda do dentinho. Mas depois também foi só o primeiro que ele tentou encaixar. Depois ele já compreendeu também. Sim. Aí, por contrapartida, ele tem esse diferencial, que ele quando ele entende também, ele supera e bola para frente, sabe? Graças a Deus. Sim. Eu ia falar isso agora, que a parte boa é assim, como você falou, né? Que você aprendeu a validar,
não ignorar, né? Porque isso que você falou foi muito perfeito, porque assim, às vezes a pessoa fala assim, meu Deus, é só um chinelo, né? Mas aí, Uhum. dependendo da forma como a pessoa pensa, né? E, enfim, aquilo faz parte mesmo dela, ela fica realmente muito triste. Ou perdeu algum brinquedo e tal. Então foi muito legal que você falou assim, não, que eu valido, o que ele sente, né, as necessidades dele. E você sempre com muita paciência, tudo mais, explica. E ele, como você falou, quando ele compreende, ele vai tranquilo. O que eu poderia te sugerir, não sei se você já faz, além dessas explicações que você já fala, você colocar dicas visuais, como história social, por exemplo. Caso ele não conseguir compreender você falando, se for algo muito mais complexo que você quer explicar, aí você pode utilizar uma história social, com o passo a passo, uma história curta, de 3, 4 ações, explicando, entendeu? Legal. Algumas coisas que você quer que ele aprenda, né? Alguns, por exemplo, isso de comprar eu achei interessante, do supermercado não, da loja, do olhinho. Ele foi, você conversou com ele e ele falou. Mas aí você poderia também usar a história social, Vicente. A gente vai na loja, a gente vai andando, porque a criança pode se irritar, né? Se é de carro, se é de ônibus, se é a pé. E lá você vai encontrar a atendente, né? A vendedora, e você vai pedir o olhinho. E aí você vai mostrando passo a passo. Entende? Legal. Vou começar a fazer isso para ele. Sim, porque aí você dá o suporte visual. Sim, acho que Para vai ampliar mais ainda essa questão, né? sim, sim. E ele tem gostado bastante de panqueca. Sim, você falou. Então, por ele vive de panqueca, né? Aí, outro dia, a gente saiu de carro e eu só fui para dar uma voltinha com ele, porque eu sei que ele gosta. Como a gente está muito preso em casa, ele tem sofrido muito com isso, né? Aí, a solução que eu encontrei para isso é, de manhã a gente faz caminhada, aí eu deixo ele fazer o percurso, ele sai andando por aí, eu vou junto. A gente anda bastante por aí, e às vezes, quando dá, que agora o valor da gasolina não está brincadeira, mas a gente costuma passear com ele, né, porque eu sei que ele gosta. Aí outro dia eu falei, olha, nós vamos sair para dar uma volta de carro, mas vai ser rápido, tá? Só você dar uma olhada na rua, para não dizer que você não saiu hoje, tá bom? Tá. Aí ele vai, todo contente. Aí na hora que ele viu eu embicando o carro para subir, ele já ficou bravo. Ele ficou super nervoso, porque ele queria passear mais. Aí eu falei assim, filho, agora não, né? Agora a gente tem que ir embora, que a gente já passeou. Aí ele falou assim, supermarket. Ele queria ir no supermercado. Supermarket. Falei, então tá. Falei, vamos lá ver o que você quer, né? Aí eu deixei pra ver. Aí ele entrou no supermercado, todo faceiro, sorridente. Foi lá, pegou uma dúzia de ovos, pegou uma caixa de leite, pegou um pacote de trigo. Você acredita? Foi. Vou fazer Aí eu olhei e fiquei só vendo. Foi, pegou um pacote de bala. Aí ele falou pra mim. Aí eu falei, filho, o que você vai fazer? Aí o moço do supermercado falou, nossa, Fiana, quem foi comprando? Eu falei, ele que veio aí, gente, eu só tô acompanhando. Ele que tá no comando aí. Aí ele foi, pôs lá em cima e falou pra mim, panquecas! Acredita nisso? Aí eu falei, ai, Jesus. Falei, então tá, né? Falei, vamos fazer panqueca hoje. Tudo bem. Essa questão de deixar ele à vontade para fazer isso, não é sempre que é possível, e não é sempre que eu faço. Sim. Mas quando dá, olha que quanta coisa que ele fez lá, né, sozinho. Ele entrou e foi, quando o moço perguntou para ele, que isso, Vicente, você está comprando? Aí ele falou, panquecas, panquecas. Eu falei, então tá, vamos comprar panqueca, vamos comer hoje, então. Comprou os ingredientes, fazer panqueca. Comprou direitinho. Odri, quando você soube, assim, que como você mesmo lembrou, né, você é da primeira turma, quando você soube da proposta do PAP, inicialmente você pensou assim, será que é para mim, para o Vicente? Será que eu vou ter tempo para aplicar as orientações, as estratégias? O que passou na sua cabeça, assim, no primeiro momento? Olha,
eu fiquei muito ansiosa, assim, quando eu vi a oportunidade do curso, eu falei, era isso que eu precisava na minha vida. Eu não tive nada de dúvida, porque eu já tinha assistido alguns vídeos seus e eu já tinha visto a sua didática, como que você prática e direta, entende? Você fala de uma maneira muito simples, que alcança o que a gente precisa, né? Que é a prática mesmo. É o que eu costumo falar para os meus amigos do seu curso, só falta você pegar na mão da gente e levar, que o resto você faz, né, na medida do possível. Então, eu não tive dúvida nenhuma. Eu cheguei e falei assim, Bu, olha aí, ó, tem essa oportunidade, o que você acha? Aí ele olhou para mim e falou assim, você quer? Eu falei, quero. Eu quero esse curso. Quer? Ele falou, então tá, vamos comprar, vou comprar para você. Aí eu ganhei de presente dele, né? Aí ele falou, não, tudo bem, então toma. Aí ele falou, tomara que te ajude. Aí eu falei, vai ajudar, tenho certeza. Aí já só sucesso. Ai, que Então não bom, tive fico dúvida feliz. nenhuma. Ah, E eu muito feliz. recomendo para todo mundo. Os vídeos, quando aparece alguma mãezinha desavisada, tipo, né, descobri isso agora, como já teve, né, onde eu trabalhei, que eu percebi em outras crianças, sempre encaminho os seus vídeos, porque que fez bem para mim, eu gosto de dividir com as outras pessoas. Obrigada, obrigada. Agradeço demais. Fico feliz que seu esposo também, né, participou. Disse, não, é isso que você quer, então vamos juntos. Não, ele não tem, ele confessa que ele não tem essa dinâmica que eu tenho, né? A área dele é completamente diferente, ele é todo mauzão, né? Como os outros dizem, é o oposto meu, tudo que eu sou jeitosinha, neguinha, ele é firme, pontual, e o que eu acho que faz a medida exata para o Vicente, porque, né, a gente se completa nessa questão, né, para ele. Ele tem a figura do pai que é bem pontual, militar mesmo, e a minha que eu dou aquela amenizada na situação, né, estou sempre mediando. Eu falei no início que eu levei uma bronca da médica, da neuro, ela me fez ver que realmente eu preciso melhorar nessa questão. Quando você falou das minhas dificuldades, uma é essa, é eu ser mais firme. Não que eu seja muito permissiva. Eu não acho que eu seja tanto, Eduardo já acha que eu sou. Então, há controvérsias. Mas eu preciso melhorar isso, a firmeza nossa, né, com ele. Ele também precisa de limites, né? Sim, com Como certeza. toda criança precisa de limites. Então, saber identificar quando é limite, quando é carinho, quando é firmeza que ele precisa, quando é carinho, a gente faz isso. Ele andou correndo na escola, sabe? Fazendo arte de criança. Afrontando a professora, sabe? Querendo sair a hora que não era para sair e tudo. E a escola me procurou, falou, olha, mãe, eu não sei o que eu faço, porque, né, é o Vicente, que ele é o Vicente, né? É o queridinho. Então, cheguei e falei, olha, Eduardo, o negócio é o seguinte, a escola está reclamando desse disso. Aí, Eduardo falou, peraí que a gente vai resolver isso. Aí, o Eduardo chegou, falou, Vicente, vem cá que a gente vai ter uma conversa muito séria, um papo reto. Aí, o Eduardo falou um tanto para ele. Eu falei, nossa, mas será que vai atingir? Pois, no outro dia, era outro menino. Chegou na escola, pontual, ou seja, esse equilíbrio é bênção para ele, né? Sim, Graças a Deus, eu agradeço isso. isso é muito bom. E aí ele te ensina um pouco dessa firmeza e você também ensina para ele um pouco da gentileza. Sim, é. E às vezes ele fala, igual ele diz, vai lá para sua mãe, que é sua mãe que resolve isso aí. Mas quando eu não estou, teve uma vez que eu comprei um brinquedo para ele de montar de encaixe, e ele gostou muito, sabe? Esse dia eu não estava, eu estava trabalhando. Aí quando eu cheguei, eu vi os dois brincando assim no chão, foi maravilhoso para mim, né? Porque sempre sou eu, né, que faço essa parte, né?
Aí ele falou, você não sabe de nada, agora a gente está aqui, a gente se encontrou, porque ele adorou também, então eles ficaram ali divertindo, montando, e foi ótimo, né? Então tem disso também, né? Que legal. Ele sentou, brincou e estava se divertindo. Mas aí quando o Eduardo fica um pouco sentido, mas ele não é sentido de verdade, né? Ele fica só com um pouquinho de ciúme, que quando, por exemplo, se ele tá com ele, tá tudo bem. Aí se eu chego, aí ele meio que perde a vez, né? Vai procurar você, né? Aí eu já ouvi ele falar assim, quando a sua mãe não tá aqui, eu sirvo muito bem, né? Agora que ela tá aqui, você não liga mais para mim. Quando você Mas a tá aqui, gente você sabe procura. que é só uma brincadeira, né? Uhum. No fundo, ele reconhece. Sim. Dri, tem muita gente aqui nos comentários, eu não consigo ler todos, mas eu vi que tem muita gente nos comentários assim que ainda está em processo de diagnóstico, né, na suspeita, procura das terapias, marcar a consulta com neuropediatra. Se você puder deixar uma mensagem para esses pais, para essas mães que estão aqui participando, o que você diria assim para eles hoje? Olha, eu diria assim que não tenha medo de procurar, porque às vezes as pessoas sentem assim, vai prolongando um pouco, com medo mesmo do resultado, né? Não aconteceu isso comigo, mas eu sei, eu já vi pessoas fazendo isso, pessoas de perto, então eu recomendo que não faça, que não tenha medo, porque não é um bicho de 7 cabeças, sabe? Também não vou romantizar a situação, que não é nada bonito, né? Tem muita coisa a ser trabalhada, mas que eles não desistam de buscar. E para aqueles também que ainda não têm laudo, mas já anotam alguma coisinha, né? Igual eu no comecinho, que eu não tinha laudo, mas eu no fundo eu sentia, né? Que tinha algo diferente, que não demore, que já busque as informações corretas, também tomar cuidado com o achismo, né? E na internet tem muita coisa que não serve para gente, e a gente lê e fica apavorado, não é? Então, tomar cuidado com isso. E que nós somos chamados a continuar à medida que nós somos mais decididos a criar. Então, a gente é capaz, todo mundo é capaz. Bom, aqueles que têm mais dificuldade de criar as coisas, igual para mim é mais simples, também é possível fazer do jeitinho que o seu filho gosta. Bom, eu sou o melhor que eu consigo ser para o Vicente. Talvez eu não seja tão bom para outra criança, né? Mas o Vicente, eu compreendo ele. Então, tomar cuidado com esse olhar com o seu filho. Né? Não ter medo de errar, mas também não deixar de fazer. Por medo de tentar, né? Às vezes as pessoas têm esse receio, né? Falar, não vou fazer porque isso eu não sei, ou não é para mim, né? Então, só esse detalhe. Que todas as crianças são capazes, todas as crianças aprendem, só você descobrir o jeito. Bom, eu descobri com o Vicente, cada um tem o seu caminho a percorrer. O pessoal perguntou aqui sobre as terapias do Vicente. A Juliana perguntou se as terapias foram suspensas por causa da da pandemia. Como é que está a situação dos terapias? Todas suspensas. Todas suspensas. Ele só fica comigo por enquanto. Há um ano, né, Dri? Já. 1 ano já. Assim, voltou a fome, ele fez um pouquinho, mas agora a gente está na onda roxa, então estamos assustadíssimos, então eu prefiro, sabe, ficar em casa mesmo. Assim, graças a Deus, a cidade ainda é bem pequena, né? Então, a gente tem contato com todo mundo, então qualquer dúvida eu vou no Zap, pergunto, e a fome dele sempre responde, dá dica online. Então, eu estou fazendo isso. Estou aproveitando também, que a gente tem que enxergar um lado bom de tudo, né? Então, eu não reclamava de tempo, que eu não tinha antes, então agora eu tenho. Então, eu estou focando nisso.
aproveitando, já vou, né, de manhã ele precisa sair, ele tem uma necessidade muito grande de gastar energia, eu não tenho quintal, meu espaço é pequeno, então eu estou fazendo caminhada. A gente vai para uns lugares que não tem gente, né, e ele, por sorte, por trabalho, por sei lá, mas o que esse foi Deus também, ele usa a máscara corretamente. Então, eu achei que ele nunca fosse usar. Bom, um dia eu vi um comentário de uma mãe na sua live aí, esses dias para trás, falou, meu filho não usa máscara de nenhum. O Vicente também não usava. É o que eu digo de não desistir. Aí eu vi um comentário de uma mãe, não, coloca só um pouquinho nele, né? 5 segundos. Ele põe e já se irritava. Depois foi mais um pouquinho. Foi mais um pouquinho. Um dia eu falei, você quer ir no supermercado comigo? Porque ele gosta de supermercado. Quero. Então coloca a máscara. Ele colocou. Simples assim, sem grilo. Então, eu estou com essa vantagem com ele, né? Que muitas pessoas têm medo de sair porque a criança não usa máscara, né? Ele, graças a Deus, ele usa. Então, a gente tem feito caminhada. Parquinho está tudo fechado, não tem lugar para eles brincarem. O que tem é caminhar. Então, é o que a gente está fazendo. Aí, de vez em quando, eu ainda coloco ele na esteira, que eu tenho esteira. Para gastar energia é isso. Sim, é importante. Tem outras alunas que estão fazendo isso também pela manhã. Mais cedo, né, que não está o sol muito quente, vão para um lugar que não tem muita gente, às vezes dá a volta no quarteirão mesmo, Isso. ou no próprio condomínio ali no prédio, né, que mora em apartamento, para que a criança se exercite também, né, tome um pouco de sol, respire um ar que não seja da casa, né, do apartamento. Pois é, então, eles estão sofrendo com isso, que tem feito muita falta para ele a escola. Imagina. Acho que teve um vídeo que eu mandei no grupo, ele pedindo para ir para a escola. Eu lembro. Ele pediu, ele falou que é na escola. Aí, o que eu fiz? Eu mandei mensagem para a escola, para a diretora, falei, olha esse vídeo, porque é na escola, o que eu faço? Eu traz ele aqui. Então, quando ele está muito angustiado, que eu vejo que ele quer, que agora, graças a Deus, ele já está até falando, né, um pouco, ele quer, vai esse dia, ele falou, quer ir para a escola, do que ele sente. Aí ele falou, quer para a escola. Aí eu conversei com a diretora, ela falou, não pode trazê-lo. Aí eu levei, ele correu, eu tinha que ver a alegria dele dentro da escola, não tinha nada na escola, não tinha ninguém, né, só a secretaria que estava aberta, mas ele foi, correu no pátio, e ele quis entrar no balanço, que ele não cabe mais, ele descobriu isso, ele não cabe mais no balanço da escola. Aí ele foi, ficou ali, fez uma hora, pronto, já ficou satisfeito. Então, é essa de conhecer a nossa criança, né? E na situação que a gente está, é o que tem para a gente fazer, né? Sim, verdade. A gente faz o que a gente pode dentro dos recursos que a gente tem naquele momento. Exatamente, né? Então, já que não pode voltar todos os dias, ter aula e tal, foi ótimo essa ideia de ter levado para ele ver a sala dele, ver os brinquedos. Você vê que ele nem viu professora, nem colega, nada, mas só de ter visto o ambiente, né? O ambiente, ele já ficou bem, né? Já ficou feliz. Ele já ficou satisfeito. Eu achei que ele ia ter problema com o retorno das aulas, mas foi o contrário. Ele estava morrendo de saudade mesmo de voltar lá para o ambiente, né, escolar que ele gosta. Foi isso. É isso, Adri. Muito obrigada mesmo por ter aceitado participar. Foi muito bom. Nossa segunda live, né? Então, segunda live, estou muito feliz. Eu peço desculpa pelo comecinho ter dado uma falhinha aí, mas acho que depois funcionou, né? Sim, fique tranquila. Deu certo. São questões técnicas que depois a gente conseguiu ajustar, tá bom? Isso. Agradeço também o pessoal que comentou, interagiu. Infelizmente eu não consigo ler tudo, né? Eu estava focada na Adri. Eu vi que algumas pessoas perguntaram do PAP também, logo no início, que eu falei do PAP com ela, né? Tudo que ela é minha aluna. Aí eu acho que foi até uma aluna minha que respondeu que o PAP é um curso que eu tenho para pais, né? O Parentalidade Autista na Prática. Foi pensado para pais de crianças autistas. E as inscrições abrem dia 12 de abril. Então, quem ainda não garantiu sua vaga na Semana do Autismo, se inscreva, né? Participe, que ao final do dia 12 de abril eu vou abrir as inscrições do PAP. Eu pedi para o meu esposo colocar aqui o link da
da Semana do Autismo. Só respondendo que eu não tinha respondido antes. Mas é isso. Muito obrigada mais uma vez. Sempre um prazer conversar com você. O prazer é todo meu. Fico feliz com os avanços, tanto do Vicente, né, como de qualquer criança, né, quando vocês compartilham. Eu gosto muito, sabe? Às vezes eu tô assim, bem triste, sabe? Bem... Aí a pessoa manda um vídeo assim, manda uma coisa assim, pronto, ganhei meu dia. Porque é tudo obra sua, né? Nossa, você tem uma Nossa, paciência. obra nossa, mas parte daí. Foi o que eu te falei aquele dia, né? A gente que, quando consegue, o François, você estudou tanto para saber o que você sabe hoje, é gratificante você dividir isso e você ver o retorno, né? Verdade. E é quando eu encontro alguma mãe que a gente pode contribuir com alguma coisa, nossa, eu também fico super satisfeita em saber que a gente contribuiu em alguma coisa, né? Isso é muito bom. A gente tem um Eu direcionamento. agradeço você ter lembrado de mim e ter me convidado, e lembrado do Vicente. Eu também agradeço, eu tenho um carinho muito grande por vocês. Então, assim, por todos, né? Mas a primeira turma é interessante, é a turma que eu mais tenho contato com os alunos. Acho que por ter sido a primeira turma mesmo, sabe? As pessoas que acreditaram lá no comecinho, como diz o Wes, quando era tudo mato, né? Mas você sabe o que é legal? Que não sei se foi falado já, ou se alguém perguntou, mas outro dia que eu estava assistindo a live de outra mãe, as pessoas estavam perguntando, que grupo é esse que você tem? Eu quero participar. Sim, Não grupo sei dos se você respondeu, passou batido, não sei. Mas alguém perguntou sobre o grupo, aí eu fiquei meio com medo de responder, ou não responder errado, mas não é aberto, né? É só para uns, né? Sim. Aí eu respondi isso, que era um grupo que a gente tem no WhatsApp dos ex-alunos, né? Ou dos alunos, né? Sim, das primeiras Eu, turmas. eu não sei se perguntaram hoje, né? Não, hoje não, mas eu lembrei, você falou, lembrei. E você respondeu mesmo, mas você respondeu certo. A gente começou no grupo do WhatsApp, né? Aí depois foi para o Telegram, aí foi chegando mais gente, mais gente, mais gente. E aí eu percebi que muitas coisas se perdiam. Aí foi quando esse mês de março, já está em abril, né? Esse mês de março, a gente decidiu migrar para uma comunidade no Facebook para as coisas ficarem mais organizadas. Então a gente vai começar a movimentar já a comunidade no Facebook. Aí você respondeu certo. A Edneide perguntou aqui do curso. Então, Edneide, o curso foi pensado, né? Eu sempre digo isso, idealizado para os pais. Mas tem professores, por exemplo, a Adri, ela é professora e mãe. Né? Mas eu tenho algumas alunas que são professoras de educação infantil, educação fundamental, e são mães de crianças autistas. E que elas relatam que elas aplicaram com o filho e também conseguiram aplicar com as outras crianças, né? Tenho também terapeutas, fonos, psicopedagoga, psicólogo, certo? Então é bem legal, porque mesmo que tenha sido voltado para idealizado para pais, os terapeutas fazem e eles conseguem absorver bastante coisa, como por exemplo, como orientar melhor a família, né? Como dar um feedback para a família e até estratégias práticas mesmo para aplicar na sala de aula, até mesmo na própria terapia, entendeu? Então eu sempre explico isso, que o curso foi pensado para pais, mas que como eu tenho muitos alunos que são professores e terapeutas tiveram bons resultados também, eu gosto de compartilhar isso. Mas até quem não é professor ou não é que tem interesse em fazer o curso, eu acho que é tão válido, porque aí, se a pessoa trabalha no comércio, por exemplo, né, eu acredito que muitas mães tenham relatos de situações que tenham passado no comércio. Se a pessoa, já que hoje é o Dia Mundial da Conscientização, né, já aproveitando, então eu acho que é válido para todas as pessoas, né, que têm interesse e disponibilidade, né, porque conhecimento é sempre bem-vindo, né, e não ocupa espaço, né. Sim, verdade, verdade. Isso é importante para conscientizar cada vez mais pessoas sobre o autismo, né? Sim, isso é muito bom. E saber como lidar, né, de saber como se portar em alguns lugares, que hoje os olhares são sempre, muitas vezes, hostis, né,
que não conhecem a realidade, então olha e falam, ai meu Deus, que criança fazendo feiura, né? Então, sabendo, eu acredito que o curso seja aproveitado até para essas outras pessoas que não sejam da área da educação ou pais, né? Como tem avós, né, também que fazem, que participam. Teve uma avó que se inscreveu na Semana do Autismo. Ela tem 75 anos. Ela mandou um e-mail para mim. Eu sou avó, tenho 75 anos, e meu neto, acho que tem 4 ou 5 anos. Ela se inscreveu na Semana do Autismo para ajudar o neto. Olha aí, que maravilha. É muito bom, né? Sim, é muito gratificante, muito, muito, muito mesmo. Que maravilha. Tem muita gente aqui que é professor de educação infantil, a Edneide, a Nanda. Aqui a Juliana botou na escola do meu filho mesmo, eu senti muita falta de preparo. Isso é importante, até porque eu percebo que muitos pais só vão perceber o autismo, quem está aqui desde o início, a Adri falou, né? Porque às vezes o professor chama a atenção, né, e fala. Isso é a importância também dos professores entenderem, né, o que é autismo, as características, os critérios diagnósticos, mas isso ajuda. Assim como tem esse professor que percebe, infelizmente ainda tem muitos aqueles que passam batido, né? Sim. Por exemplo, são características da educação infantil que a gente consegue perceber logo lá na creche. Né? São titio, você olha, se você tem um olharzinho já mais preparado, você consegue entender determinadas atitudes, determinadas posturas, até mesmo as brincadeiras. Então, se você é preparado, então você já acelera o processo, foi o que eu falei antes, a gente não pode perder tempo. Então, quanto antes, melhor. Com certeza. Né? Não ter medo de falar com os pais. Eu aí, agora é a professora falando, nem é mãe. Não ter medo de falar para os pais quando a gente percebe alguma deficiência, né, nessa questão de desenvolvimento das crianças pequeninas. E se a gente souber conduzir, claro que tem todo um processo, né? Não vou bater o olho e vai lá. Não é assim, né? Mas mas você já pode levantar, né? Igual como aconteceu com o Vicente. Olha, mãe, vamos levar, vamos tirar vamos, né, eliminar essa possibilidade, se é que existe. Mas a gente percebeu isso, que ele brinca muito sozinho. Como que ele é em casa? Porque ele é filho único? Será que é só isso? Ninguém na escola afirmou. Mas eles lá, entre eles, como eu já estive dos dois lados, então eu sei. Né? Sim. Lá entre eles, certeza que eles já tinham conversado, já tinham percebido até muito mais características, né? Para chegar a pedir para eu levar no meu. Mas, como chegou em mim, olha, mãe, vamos tirar essa dúvida, o que você acha? Né? Será que é legal? Vamos eliminar essas possibilidades, que aí, se for, você já vai começar a trabalhar, e pronto. Aí, ó, é diferente, né? Acho que até a aceitação da gente é diferente, né? Esse tato, esse cuidado, né? Com certeza. É importante. Isso é muito importante. A Edneide falou aqui, eu não sei se eu já coloquei, se já, peço desculpa, eu gostaria de participar. Se inscreva na Semana do Autismo, Edneide, que é você participa e ao final eu vou abrir as inscrições da 11ª turma do PAP, tá bom? Eu vou precisar encerrar para não ficar muito extenso também. A gente deu um atrasozinho, acho que uns 10 ou 15 minutos, a minha chegou agora. Por causa das falhas técnicas, então por isso que eu fiquei um pouquinho mais tempo. Teve uma mãe que falou aqui que o filho falou água, ficou muito feliz ontem, uma grande esperança. Acho que ele falava e parou. Se ele falava sílabas e parou. Então é isso, agradeço demais, tá bom? Pela presença de todos, da Adri, mais uma vez, é a segunda vez, vamos ter outras oportunidades também. Manda um beijo para o Vicente, um abraço para o seu esposo, tá bom? Sim, pode deixar. O Vicente já está batendo na porta. Um beijo. Tá bom. Tchau. Tchau, obrigada. Obrigada a você, Adri. Tchau, Beijo. boa noite. Beijo. Boa noite.